Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre desobsessão, que é uma palavra hoje que está sendo muito usada, né? O pessoal está com um obsessor, está obsidiado, tem um encosto, né? Sempre tem um espírito ruim falando alguma coisa com a pessoa. Então nós vamos falar sobre desobsessão. Uma pessoa que está obsidiada, ela é o quê? Ela é um médium, porque ela está falando com alguém morto, alguém do outro lado que está influenciando ela. Não é verdade? Ela está dando ouvidos a uma pessoa desencarnada, a um espírito desencarnado. Isso é obsessão, né? A pessoa diz que não existe vida após a morte, mas existe gente morta perturbando os vivos. Pô, como é que pode? Então existe vida após a morte. E da mesma forma como tem gente ruim perturbando os encarnados, gente ruim desencarnada, perturbando os encarnados, existe também gente boa ajudando o desencarnado a se livrar dessas obsessões. Então é isso que nós vamos falar, uma desobsessão, né? Então vamos lá, quem puder se inscreve no nosso canal, deixa aquele like aí, valeu? Eu agradeço a todo mundo que está inscrito aí, o pessoal que vier ver o vídeo, valeu? Deus abençoe a todos vocês. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, no livro de Jeremias. Pessoal, todo mundo conhece Jeremias, né? Pelo amor de Deus, já está aqui há um tempão, já é inscrito no nosso canal, já conhece Jeremias bem pra caramba, né? Então vamos lá. É o capítulo 18, é o vaso do oleiro. Vocês conhecem? Não conhece? Então vamos ler então, todo mundo pega a Bíblia aí, vamos dar uma lida aí comigo aí, valeu? O vaso do oleiro. Aí palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Tá vendo? A mediunidade de Jeremias. Ele ouviu Deus falando com ele: se levanta aí, que ele estava deitado na rede. Devia estar assim, embaixo de uma árvore lá, curtindo assim, esperando o almoço. Aí Deus falou com ele: levanta e vai lá na casa do olheiro. Sabe onde o olheiro morava? Longe pra caramba. Ia ter que pegar um ônibus e uma van, ainda o último mototáxi, para chegar na casa do olheiro. Mas na época do Jeremias não tinha. O olheiro morava longe a pampa e o Jeremias tinha que sair de casa, ia sair o almoço agora. Aí Deus falou: não, vai lá agora. Aí ele: mas eu ia almoçar. Aí ele lembrou de quê? E Jesus falou para aquela mulher em João 4. O que Jesus falou para ela? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Vocês não conhecem a comida que Jesus tem para comer. Que comida é essa? E fala, é a palavra de Deus, é o fazer o bem, o amor. Quando você faz o bem e ama as pessoas, você se alimenta, o teu espírito cresce, tu resgata dívidas, os obsessores saem tudo de perto de você. Porque o obsessor não vai andar do lado de uma pessoa que vive fazendo bem, sem olhar a quem, perdoando. Tu acha que o obsessor ficar do lado da pessoa? Esse cara pisou no teu pé, dá um pranchadão nele. Aí tu olha para ele e fala: não vou dar nada, deixa ele ir para lá, rapaz. Por que tu não pegou ele? Porque Deus disse: a mim me pertence a vingança. Se você se vingar, aí você erra. Então aí você já se livrou do obsessor. Esse vídeo é sobre desobsessão, como você sair da mão do palhaço. Porque quando a pessoa está obsidiada, ela está na mão do palhaço, ela está fazendo a vontade, não é de Deus não. Aí esses caras, jogam uma bomba lá e mata todo mundo. É a vontade de Deus? E fala que foi Deus que mandou tu jogar uma bomba lá e matar todo mundo. Foi Deus. Mas o Deus de lá de baixo,
Para não ficar dando título a ninguém, que eu não vou dar moral a ninguém. Só dou moral a Deus, é só se encurvar perante a Deus. O pessoal que está aí no meu canal e conhece aquele vídeo lá, né? Aquele lá de trás que eu falei lá. Pesquisa aí. Você não pode se curvar perante a ninguém, somente perante a Deus. E se curvar, não é se curvar. Vocês já estão ligados na espiritualidade, sabe que se curvar é você fazer o mal, aceitar a sugestão do diabo, aceitar a sugestão de Satanás. Você vê a cilada do maligno e entra. Pô, tu tá vendo ali o laço no teu pé e tu vai, compadre. Aí quer culpar quem? Falar que Deus não te avisou, que tu não sabia? Não, você sabia. A todas as pessoas, a palavra está na tua boca, perto do teu coração. Uma Bíblia todo mundo tem em casa. Por que não leu, compadre? Aí quer reclamar de obsessão? Você vai ao centro para pedir para os outros fazer mal. E depois pede a Deus para te proteger. Deus não vai te proteger não, cara. Quem vai vir é aqueles caras que tu tá pedindo ajuda. Aí tu vai ver a porcaria que tu arrumou. Andai, fazei caminho reto para o pé, para que não se extravie o que é manco. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Pô, vocês não conhecem isso? Quando você está obsidiado, querendo fazer coisa errada, tu tem que pensar o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que nunca se abalam. Porra, então você tem que ser forte. Aqui em Jeremias ele falou, ó, vai lá e vai na casa do olheiro e ouvirás as minhas palavras. Quer dizer, o cara era um médium poderoso. Ele tinha que ir lá. Por que Deus não falou ali mesmo? Porque você tem que se mexer, você sair dessa inércia, você sente vontade de fazer o mal e vai e faz. Então você está obedecendo ao obsessor. Bate na tua mulher, um covardão batendo nela, porra, qual foi? Isso é palavra do inimigo no teu ouvido, fazendo tu fazer besteira. Depois tu pede desculpa, vê que, pô, não tinha nada a ver, mas já fez. Então tu tem que voltar e dar ouvido a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês são ovelhas de Cristo ou... Não vou nem falar. Vamos lá. Desci à casa do olheiro, ele que estava entregue a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, o Jeremias. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então ele diz que nós somos barro na mão do olheiro, mas este olheiro é Deus. Às vezes você está sendo barro na mão do olheiro, que é Satanás. É ele que está te moldando. Você não está sendo moldado por Deus. Ser moldado por Deus é começar a amar, ter compaixão, a perdoar. Se você não consegue perdoar ninguém e continua odiando e desejando mal, quem está te moldando é Satanás. Há um vaso na mão do olheiro, Satanás, que tem vários olheiros no meio da rua. Tem Deus, tem outro, tem um monte de olheiros. Então você tem que ver qual é o olheiro que está o teu vaso. Se você é um cara que lá fora prega uma coisa e dentro de casa é outra, ou dentro de casa é uma e lá fora é outra, então você tem que procurar ser uma coisa só. Ouviu? Você tem que ser ovelha de Cristo. Aí o que ele fala? No momento que eu falar acerca de uma nação, de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Tá vendo? Deus vai falar para você, ó, vou te ferrar. Se tu continuar nessa onda, tu vai te ferrar. Mas não é você que está fazendo a coisa errada, é o obsessor que te induz. Ele quer ver a tua perdição. Então, para você se fazer essa desobsessão que eu estou falando, é parar de dar ouvido a ele. Ele está falando para você, acorda amanhã de manhã e vamos fazer uma parada. Aí tu olha, essa parada é o quê? É do bem ou é do mal? É do mal. E tu vai? Então, quer dizer, tu está dando ouvido para quem, compadre? Olha lá, se essa pessoa, se essa nação se converter da maldade que eu falei que ia fazer contra ela, tá vendo? Contra a qual eu falei, tá vendo? Deus ia sacudir.
Mas se a nação se converter, a pessoa, isso aqui não é nação não, é ser humano, pessoa, só você, incluindo você e tua família, que às vezes você é o obsessor da tua família, você mesmo bate de manhã na casa do teu primo, do teu tio, do teu pai, qualquer um, e chama ele para furada. Então você é um obsessor, não é obsessor desencarnado. A pessoa mesmo se torna um obsessor das outras pessoas ao redor dela. Ela faz o mal e induz os outros a fazer o mal também. Então, o que acontece? Você vai ser responsável por essa desarmonia que você está causando ao teu redor. Então, tu vai levar aquela multidão para o inferno e lá no inferno aquela multidão vai ficar cobrando de você a porcaria que tu fez. Então, você vai ter que pedir a Deus uma oportunidade para reencarnar, que é para consertar a porcaria que tu fez. Outro dia eu tive uma visão. Aí, o cara estava cercado de ovoides. Vocês conhecem o que é ovoide, não é não? Se quiser, depois eu explico um pouco mais. Eu achava que o ovoide era uma criatura só, uma pessoa que tinha ódio da outra. Mas essa visão me mostrou que cada ovoide que esse cara tinha agarrado no corpo dele, que eram muitos ovoides, assim, pendurados, aqueles fios. Depois eu vou mostrar o retrato aí para vocês aí depois. Cada ovoide daquele que estava agarrado nele, era milhões de pessoas, milhares de pessoas com ódio dele. Elas eram tantas que se condensaram numa mente só e se tornaram um ovo. Dentro daquele ovo, existia mais de 1 milhão de pessoas com ódio daquele cara. E os outros ovos que estavam agarrados no perispírito dele, lá no umbral, e no umbral lá para baixo mesmo, que eu não vou nem falar para você para não assustar. Aí, cara, todos esses ovos que estavam agarrados nele, que eram muitos, cada ovo era milhões de pessoas, milhares de pessoas, que ele fez o mal. Tudo agarrado nele, perturbando a vida não, a morte dele, estava perturbando a morte dele. Ele estava ferrado. Eu ia falar um palavrão, mas graças a Deus eu controlo a minha boca. Aquele que vigia a boca, meu irmão, aí, se dá bem. Aí, põe guarda na porta da minha boca para mim não pecar contra ti, Senhor, em nome de Jesus. Então, o que acontece? O cara tinha cada voz daquele dali, era milhões de pessoas. Ou seja, ele foi um presidente, foi um general, ele foi alguém que mandava destruir todo mundo e para matar, tantos que matava quanto os que morriam, agarraram nele com ódio. Um porque ele mandou matar, aí o cara obedeceu, porque senão ele matava ele. Tudo errado, tudo ferrado, ele está grudado nessa gente toda. Graças a Deus o Senhor deu uma luz para ele, eu acho que ele está bem agora, em nome de Jesus, eu espero que esteja, se não tiver a gente fala depois. Mas, hein, olheiro, vê quem é que está moldando o teu vaso. Aí ele falou, se tal nação, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer. Essa palavra arrepender não é bem usada, porque Deus não se arrepende. Ele apenas não vai fazer, ele só ameaçou, deu aquele susto, vai arrepender nada. Ele não vai se arrepender, Deus não é homem que se arrependa. Quem se arrepende é nós. Deus não pode se arrepender. Se você tiver um Deus que se arrepende do que fez, não é o meu Deus, pelo menos, o Deus de Jesus, do Ramati, do André Luiz, Allan Kardec, Chico Xavier, é outro Deus. Aí então, e no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito e lhe faria. Então, o que acontece? Se Deus falar que vai fazer o bem para você e você vacilar com o bem que Deus te deu, tipo muita gente que está com dinheiro à pampa e não sabe o que vai fazer em vez de alimentar os outros, essas guerras aí, eles gastaram, foi trilhões. Se ele pegasse esse trilhão para matar a fome e construir casa, lá não ia ter uma pessoa que fosse trabalhar nos próximos 300 anos. Eu acho que o dinheiro que gastou na guerra dava para alimentar a humanidade durante 300 anos. Ninguém mais trabalhava. Ninguém mais ia trabalhar. Não ia precisar de mais nada do dinheiro que ele gastou na guerra, ninguém ia trabalhar. Tanto do país dele como dos outros. É tanto dinheiro que ele gastou que matava a fome, botava esgoto, água, gás. Pô, tu ia viver bem pra caramba. Tu ia passar aí da tua vida com água de coco e mais umas 100 gerações tua, só com o dinheiro que ele gastou nessa porcaria de guerra, e vai ter que gastar para reconstruir o lugar. Os outros aí estão ajudando à toa, porque pô, nem precisava tirar dinheiro do bolso, para quem fez aquela merda? Agora eu tenho que ir lá ajudar, mas eles são bons,
Eles estão na missão de Deus, de resgate, Pai. Então, vamos embora, vamos acreditar no Senhor. Valeu, gente? Desobsessão é você parar de dar ouvido ao mal. Quando você acreditar que tem dois anjos no teu ouvido, um mandando você fazer uma coisa certa e o outro mandando fazer errada, se você der ouvido para um ou para outro, aí você vai ser responsável. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Valeu, gente? Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês. Valeu? Depois eu falo mais sobre o assunto. Amém.